Fala galera do YouTube, tudo legal? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal Loucos por Biologia. Eu me chamo Felipe Costa e antes de a gente começar a falar sobre a fermentação, eu tenho dois presentes para você. Isso mesmo, o único canal do YouTube que te dá presente. Aqui embaixo na descrição do vídeo você vai encontrar dois links. O primeiro link é para você baixar o PDF com o resumo escrito dessa aula. Então, se você não tem muito tempo para fazer anotações, você pode estar baixando o PDF com o resumo dessa aula, beleza? E o segundo presente é que também na descrição do vídeo você encontra um link que leva para uma plataforma de estudos 100% gratuita, a plataforma Seneca. Lá você encontra materiais de quase todas as disciplinas do ensino médio, encontra mapas mentais e encontra vários simulados por Enem, beleza? Com certeza vai te ajudar nos seus estudos. E mais um recadinho, galera. Antes da gente começar a falar sobre a fermentação, é preciso que você assista essa aula sabendo já o que é ATP e o que é a NADH. Então clica aqui no card aqui em cima, primeiro assistam essa aula para vocês poderem entender o que é a fermentação e como ela ocorre, beleza? Porque senão vocês não vão entender e vão ficar boiando na aula, tá pessoal? Então, primeiro, assistam a aula sobre ATP e NADH e depois vocês voltam e assistam essa aula, beleza? E fiquem nessa aula até o final, pessoal, porque eu vou te dar dicas impressionantes que podem cair no seu vestibular, beleza? Então, vamos falar sobre a fermentação logo após a nossa vinheta. Então, a gente já vai começar a nossa aula entendendo o que é a fermentação. A fermentação é um processo bioquímico que produz energia, ou seja, produz ATP, sem utilizar o oxigênio. Então, a fermentação, diferente da respiração celular, não precisa de oxigênio para acontecer, beleza, galera? Se ela não precisa do oxigênio, significa que ela só tem uma etapa. Essa etapa é a glicólise, porque a glicólise não precisa de oxigênio para acontecer. Ou seja, lá na respiração celular, a gente viu que além da glicólise, tem o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória. Só que essas duas etapas precisam do oxigênio para acontecer. Como na fermentação ela ocorre sem o oxigênio, a gente não vai ter essas duas etapas. A gente não vai ter nem o ciclo de Krebs e nem a cadeia respiratória. A gente só vai ter a glicólise. E como a fermentação não utiliza o oxigênio, a gente fala que ela é um processo anaeróbico, beleza? E qual o local da célula que ocorre a fermentação? A fermentação ela vai ocorrer no citoplasma, porque a glicólise ocorre lá no citoplasma das células, beleza, gente? E galera, quais são os seres vivos que realizam a fermentação? A gente vai ter dois grupos de seres vivos que fazem esse processo. O primeiro grupo é o grupo dos anaeróbios estritos ou obrigatórios. Anaeróbios estritos são os seres vivos que produzem ATP, produzem energia através da fermentação ou da respiração anaeróbica. Por quê? A gente viu que a fermentação não precisa de oxigênio para acontecer. E os anaeróbios estritos, eles são frágeis ao oxigênio. O oxigênio é tóxico para eles. Então eles crescem em um meio com baixa concentração de oxigênio ou sem nenhum oxigênio, porque o oxigênio é tóxico para eles. Então os anaeróbios estritos fazem a fermentação para poder produzir o ATP. Dois exemplos de anaeróbios estritos é a bactéria que causa o botulismo e a bactéria que causa o tétano. E o segundo grupo de seres vivos que fazem a fermentação é chamado de anaeróbio facultativo. O que é o anaeróbio facultativo? É um grupo de seres vivos que fazem tanto fermentação quanto a respiração celular. Só o que acontece? Quando tem oxigênio disponível no ambiente, os anaeróbios facultativos fazem respiração celular, porque a respiração celular utiliza o oxigênio para acontecer. Porém, quando não tem oxigênio no ambiente, esse grupo de seres vivos partem para a fermentação, porque a fermentação não precisa de oxigênio para ocorrer. Então, os anaeróbios facultativos fazem tanto fermentação quando não tem oxigênio no ambiente e fazem a respiração celular quando tem oxigênio no ambiente, beleza?
Galera, existem dois tipos principais de fermentação que os seres vivos realizam. O primeiro tipo que a gente vai ver se chama fermentação lática. E o segundo tipo principal que a gente vai ver se chama fermentação alcoólica. Primeiro a gente vai ver a fermentação lática. Por que que ela tem esse nome? Ela tem esse nome porque a fermentação lática, no final desse processo, produz ácido lático. Então o que vai acontecer? A gente viu, galera, que a fermentação ela tem o processo de glicólise. O que é a glicólise? A glicólise é um processo que transforma uma molécula de glicose em duas moléculas de piruvato. Só que ao longo da glicólise, a molécula de glicose perde hidrogênios. E na fermentação lática, esses hidrogênios vão ser passados para o ácido pirúvico, ou seja, para o piruvato. Quando o piruvato recebe esses hidrogênios, ele se transforma em ácido lático, beleza? Então, relembrando, esse processo se chama fermentação lática porque no final eu produzo ácido lático e ela vai ter a etapa de glicólise. E a glicólise vai transformar uma molécula de glicose em duas moléculas de piruvato. E ao longo desse processo, a molécula de glicose perde hidrogênios. Esses hidrogênios vão ser passados para o piruvato e quando esse piruvato recebe os hidrogênios, ele se transforma em ácido lático, beleza? Vamos ver no slide como que ocorre a fermentação lática. Isso daqui, pessoal, é um esquema bem facinho, bem resumido, explicando como que ocorre a fermentação lática. Então a gente viu que a fermentação ela tem o processo de glicólise. Então, o que é a glicólise? A glicólise vai ser a transformação da molécula de glicose, aqui a molécula de glicose representada, em duas moléculas de ácido pirúvico, também chamada de piruvato. Só que a glicólise, além de produzir duas moléculas de ácido pirúvico, ela também produz duas moléculas de NADH e duas moléculas de ATP, beleza? E o que vai acontecer? Depois que é formado duas moléculas de ácido pirúvico, esses dois NADHs que foram produzidos na glicólise vai perder o hidrogênio. E quando o NADH perde o hidrogênio, ele volta a ser NAD+. E o que vai acontecer com esses hidrogênios que foram perdidos? Eles vão se ligar na molécula de ácido pirúvico. E aí, quando esses hidrogênios que saíram do NADH eles vão para o ácido pirúvico ele se transforma em ácido lático, beleza, pessoal? E como são duas moléculas de ácido pirúvico formadas na glicólise, significa que eu também vou produzir duas moléculas de ácido lático. Ou seja, para cada molécula de glicose, eu produzo duas moléculas de ácido lático, beleza, pessoal? E qual é o saldo energético da fermentação, gente? Como a gente já viu, a fermentação só tem o processo de glicólise. A glicólise, ela produz 4 ATPs, só que ela também consome 2 ATPs. Então a gente fala que a glicólise, ela tem um saldo líquido de 2 ATPs. Então, na fermentação lática, o saldo energético vai ser de 2 ATPs, beleza, pessoal? Então, para cada molécula de glicose que sofre glicólise lá na fermentação lática, vai ter um saldo energético de 2 ATPs. E uma outra informação importantíssima, gente, em relação à fermentação lática é que ela é realizada pelos nossos músculos. Sim, os nossos músculos fazem fermentação lática. E por quê? Pensa que você está na academia levantando um peso. Nas primeiras repetições vai ser fácil levantar esse peso. Mas com o passar do exercício vai começar a ficar difícil você levantar esse peso. Por quê? Porque o seu corpo começou a perder energia, começou a gastar energia. E o que seus músculos vão fazer? Eles, além de fazer a respiração celular para produzir ATP, para produzir energia, eles vão começar a fazer fermentação para poder produzir mais ATP, para você ter mais energia para levantar esse peso. Só o que acontece? Como a gente já viu, a fermentação lática produz ácido lático. E esse ácido lático fica acumulado no músculo. O que o seu corpo faz?
ele vai retirar esse ácido lático do músculo e vai jogar até o fígado. Então o ácido lático sai do músculo, vai para a corrente sanguínea e a corrente sanguínea vai encaminhar até o fígado. Quando o ácido lático chega no fígado, ele é convertido de novo em piruvato. Esse piruvato sofre uma série de oxidações, uma série de reações químicas e é convertido em glicose. Então, todo o ácido lático produzido lá no músculo por causa da fermentação lática vai ser lançado para o fígado. Ele vai voltar a ser ácido pirúvico, vai voltar a ser piruvato e esse piruvato vai ser convertido em glicose, beleza, gente? E o segundo principal tipo de fermentação é a fermentação alcoólica. E o que é a fermentação alcoólica? Por que ela tem esse nome? Ela tem esse nome porque no final a gente vai produzir o etanol. O etanol é um álcool. E como ocorre a fermentação alcoólica? Ela ocorre de uma forma muito parecida com a fermentação lática. A gente já viu que a fermentação ela vai ter o processo de glicólise. A glicólise vai transformar uma molécula de glicose em 2 moléculas de piruvato. E nessa transformação, ao longo dessa transformação, a molécula de glicose perde hidrogênio e esse hidrogênio no final vai ser passado para o piruvato, beleza? Só o que vai acontecer? Na fermentação alcoólica, antes desses hidrogênios serem passados para o piruvato, ele vai perder um carbono. Por que ele vai perder um carbono? O piruvato tem 3 carbonos, só que o etanol tem apenas 2. A gente viu que na fermentação alcoólica a gente vai produzir etanol. Então, se o piruvato tem 3 carbonos e o etanol tem 2 carbonos, o piruvato precisa perder um carbono. Quando uma molécula perde um carbono, a gente fala que ocorreu um processo de descarboxilação. E aí o carbono sai dessa molécula na forma de CO2, na forma de gás carbônico. Então, antes do hidrogênio ser passado para o piruvato, ele vai perder um carbono, vai produzir CO2 e depois esses hidrogênios vão passar para essa molécula para poder produzir o etanol, beleza, gente? Vamos ver no slide como que ocorre a fermentação alcoólica. Isso daqui, pessoal, é o esquema representando como que ocorre a fermentação alcoólica. A gente viu que a fermentação alcoólica ela ocorre de uma maneira muito parecida com a fermentação lática. A gente também vai ter o processo de glicólise. Lembra, glicólise vai ser a transformação da molécula de glicose em 2 moléculas de ácido pirúvico. Aqui só tem uma molécula de ácido pirúvico representada, mas são 2, tá, pessoal? E além de produzir 2 moléculas de ácido pirúvico, eu também produzo 2 ATPs como saldo líquido e 2 moléculas de NADH, beleza? E o que vai acontecer? A gente viu que na fermentação lática, os hidrogênios da molécula de NADH são passados para o ácido pirúvico e ele se transforma em ácido lático. Isso também vai acontecer aqui na fermentação alcoólica. Mas antes disso acontecer, a molécula de ácido pirúvico precisa perder um carbono. Por quê? Porque o ácido pirúvico tem 3 carbonos. 1, 2, 3. E o etanol tem apenas 2. 1, 2. Então, de ácido pirúvico até o etanol, é preciso que um carbono ele saia da molécula. Então, o ácido pirúvico ele perde um carbono. Quando ele perde o carbono, esse carbono sai na forma de CO2. Como são 2 moléculas de ácido pirúvico, eu vou formar 2 moléculas de CO2, beleza? E aí, quando o ácido pirúvico perde esse carbono, ele se transforma em um outro composto. Esse outro composto é que vai receber o hidrogênio das moléculas de NADH. E aí vem o NADH, perde o hidrogênio e ele volta a ser NAD+, e o hidrogênio ele se liga nessa outra molécula. E quando essa molécula recebe o hidrogênio, é formado o etanol. Então, isso significa que na fermentação alcoólica, para cada molécula de glicose, eu vou produzir 2 ácidos pirúvicos, vou produzir 2 moléculas de CO2 e vou produzir 2 moléculas de etanol, beleza?
exatamente o que está representado aqui embaixo, ó. Para cada molécula de glicose, eu produzo 2 moléculas de dióxido de carbono, produzo 2 moléculas de etanol e energia. A energia é o ATP. E como ocorreu a formação de ATP pela glicólise, o saldo energético da fermentação alcoólica também vai ser de 2 ATPs. Então, tanto na fermentação lática quanto na fermentação alcoólica, o saldo energético é de 2 ATPs, beleza, galera? Para você que vai fazer algum vestibular e também vai fazer o Enem, agora eu vou te dar algumas dicas extras que podem cair na sua prova. Por exemplo, o Enem ele é um vestibular que ele faz uma pergunta para você aplicar ela nos dias de hoje. Como, por exemplo, a gente está estudando aqui o tema fermentação. O Enem ele vai pegar esse tema fermentação, vai desenvolver uma pergunta para você interpretar e aplicar nos dias de hoje. Como, por exemplo, a fermentação alcoólica. Ela tem muitas aplicações. Uma das aplicações da fermentação alcoólica é a produção de bebidas alcoólicas. A cerveja, como por exemplo. Como que é produzida a cerveja? A indústria ela vai pegar a cevada, que tem carboidratos, que tem açúcares, e vai dar essa cevada para um fungo se alimentar dela. Esse fungo se chama Saccharomyces cerevisiae. É um fungo que é um levedo de cerveja. E aí esse fungo vai fazer a fermentação alcoólica nessa cevada e vai produzir o álcool, como a gente já viu. E aí o álcool proveniente das bebidas alcoólicas, como por exemplo da cerveja, ele é proveniente da fermentação alcoólica que esse fungo faz. E aquelas bolhas que a gente vê saindo da bebida alcoólica, como por exemplo da cerveja. O que é essas bolhas? A gente viu que a fermentação alcoólica produz CO2, que é um gás. As bolhas que a gente vê saindo da cerveja nada mais é do que o CO2, nada mais é que o gás carbônico. Então, o álcool da cerveja é proveniente da fermentação alcoólica e o CO2 que a gente vê saindo da cerveja também é proveniente da fermentação alcoólica, beleza? Outra aplicação da fermentação alcoólica muito importante, pessoal, é na fabricação de fermentos biológicos. Sabe aquele fermentinho que a sua mãe utiliza para fazer um bolo? Aquele fermento que o padeiro utiliza para poder fazer um pão? Por que eles utilizam esse fermento biológico? Esse fermento ele é utilizado para fazer a massa do bolo, a massa do pão crescerem. E por quê? Esse fermento contém um fungo. E quando você coloca esse fermento ali na massa do pão, na massa do bolo, esse fungo presente nesse fermento vai usar os carboidratos presentes nessa massa para poder fazer a fermentação alcoólica. E por que a massa do pão e a massa do bolo crescem? Porque conforme ele for fazendo a fermentação alcoólica, vai produzir gás carbônico, CO2. A gente viu que a fermentação alcoólica produz CO2. Conforme o CO2 vai sendo produzido, ele vai fazendo com que essa massa estufe. Por isso que os fermentos biológicos servem para fazer a massa do pão e a massa do bolo crescerem. Só o que acontece? A gente viu que vai ser realizado fermentação alcoólica, ou seja, produz álcool. E por que quando a gente come pão ou bolo, a gente não fica bêbado? Isso acontece, gente, por causa da temperatura do forno. O pão e o bolo vão ao forno. Então a temperatura faz com que o álcool produzido nessa fermentação, ele evapore. Então por isso que quando a gente come pão ou bolo, a gente não fica bêbado, tá? Outra aplicação muito importante, galera, da fermentação alcoólica é na produção de biocombustível, ou seja, de combustível verde. O que é um biocombustível? Um biocombustível é aquele combustível que gera menos impacto ao meio ambiente. E o Enem, pessoal, prestem atenção, ele é um tipo de prova que ama cobrar esses tipos de perguntas. Perguntas sobre diminuição de impactos ambientais. Então, o que vai acontecer? As indústrias, elas pegam alguns fungos, algumas bactérias que utilizam a fermentação alcoólica e, por exemplo, dão a esses fungos e essas bactérias aquele caldo da cana-de-açúcar. E aí esses fungos e essas bactérias vão utilizar todo o carboidrato presente nesse caldo da cana-de-açúcar
para fazer a fermentação alcoólica, para produzir o etanol. E o etanol ele é um biocombustível, porque ele libera menos CO2 no meio ambiente. Então, se no Enem perguntar qual a importância do etanol como biocombustível, vocês já vão responder que ele é produzido na fermentação alcoólica e ele é utilizado como biocombustível por liberar menos CO2 no meio ambiente, beleza, galerinha? E se essa videoaula te ajudou, já deixa o seu like aqui embaixo do vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal para não perder nenhum material e nenhuma aula que vai ser postada aqui no canal, beleza, pessoal? Se essa videoaula te ajudou, deixa aqui nos seus comentários sugestões de aula. Também pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder cada um de vocês, beleza, galera? Um abraço e fiquem com Deus!